Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Bárbara, eu sou professora de artes cênicas da Escola Municipal Anne Frank. A nossa escola é da segunda CRE, fica no bairro de Laranjeiras. Pode passar, por favor? E, na verdade, esse trabalho ele foi desenvolvido nas aulas da minha disciplina, né, de artes cênicas, e conduzido por mim, né? E o que a gente enxergou foi que, na verdade, ele foi como a gente pôde usar as artes cênicas como um aliado do processo de alfabetização, né? E a gente teve alguns objetivos. O primeiro é trabalhar o lúdico das crianças, né? Considerando que isso é parte, inclusive, de uma das habilidades e das características inerentes à disciplina das artes cênicas, né, e possibilitar o contato das crianças com o teatro de sombras, né. Na verdade, acho que eu nem falei o nome do projeto, né, a gente falou alfabetização por trás das sombras. E aí, o nosso objetivo também foi estimular o processo de alfabetização através de uma experiência lúdica, aliar o processo de alfabetização à linguagem teatral, né? E aí também trabalhar alguns conceitos específicos da alfabetização, né? Identificar o assunto de um texto lido ou ouvido, eles ouviram histórias, leram textos, identificar e ler as palavras a partir de gêneros textuais diferentes, né? E aí a gente trabalhou com a crítica teatral, com o roteiro, com o texto dramático, eles conseguirem localizar as informações explícitas no texto, né, que a gente trabalhou também alguns, como eu falei, já trabalhamos alguns textos, identificar a finalidade do texto dramático para o teatro, né, que na verdade é um texto que a gente usa bastante, e também ajudar eles a reconhecer o assunto do texto lido ou da história contada, ou seja, misturamos bastante os objetivos das artes cênicas com também os objetivos da alfabetização. Pode passar, por favor. Na verdade, a gente está nesse contexto, né, da pandemia, o ano 2020 todo em casa, nosso primeiro semestre todo foi em casa também, né? Então, eu sou uma professora nova, recém-chegada na escola, então, sabendo, né, de toda a realidade, aliás, não sabendo, né, de toda a realidade e complexidade que a gente está vivendo, os nossos alunos, as nossas crianças, e como que a alfabetização nessa situação remota é um desafio muito grande, né? Então, primeiro, reforçar aí bastante a parceria com as professoras regentes das turmas, né? Com certeza, só foi possível pelo trabalho muito obstinado delas, que eu tenho muito respeito, muito carinho, né? Mas eu, professora de teatro, chegando na escola, qual foi nosso primeiro qual foi minha primeira observação, meu primeiro objetivo? Bom, vamos trazer o teatro para essa vida, vamos ver como é que o teatro mexe com eles, como é que eles mexem com o teatro, né? E aí a gente trouxe o teatro de sombras, aliando também a união da linguagem verbal e da linguagem não verbal, né? Pensando que a gente pode promover o letramento com o teatro, né? Então, com todas as dificuldades, os percalços, né? Esse trabalho foi todo desenvolvido de forma remota, tanto nas atividades síncronas quanto nas atividades assíncronas. Pode passar, por favor? Então, eu comecei, na verdade, apresentando para eles vídeos de teatro de sombras de vários formatos, né? Esse trabalho durou todo o primeiro bimestre, né? E eu comecei trazendo esses vídeos de teatro de sombras e apresentei 4 modalidades diferentes de sombras. E aí eu vou pedir para passar, por favor, e eu vou explicando para vocês também. Das sombras corporais, aí tem um vídeo, que eu não sei se você vai conseguir entrar agora, mas são essas sombras que são feitas com os corpos, né, dos atores, das crianças, se forem dançarinos, então essas sombras todas foram feitas com o movimento do corpo das pessoas. Você consegue mostrar o vídeo, aquele que eu mandei pelo link? Aí. Esse é um espetáculo que eu gosto muito, né? Um espetáculo de sombra e dança. Você consegue botar o som também? Eu posso falar junto. Com o som não tem problema não, mas eu botar ele baixinho de repente. Saiu.
Então, mostrando para eles essa possibilidade, esse trabalho eu acho fantástico, né? Então, eu acho que isso, ao eles assistirem um espetáculo de teatro, eles, de certa forma, estão trabalhando uma habilidade bem importante do teatro, que é a apreciação artística, né? A gente tem um tripé aí, que é a apreciação, a produção artística e a contextualização. A apreciação é isso, é a gente está assistindo um espetáculo. A produção é eles estarem em cena, eles produzirem, eles fazerem um espetáculo. E a contextualização é eles compreenderem. Que espetáculo é esse? Qual foi o contexto? Quem escreveu? Quem dançou? Quem são esses atores? O que isso representa? Tá? Pode passar, pode cortar o vídeo, porque eu quis só mostrar um pouco qual é o clima do que a gente estava apresentando para eles. Tá? A gente mostrou também outros tipos de vídeos de teatro, e aí que são as sombras manuais, que essas são essas que a gente já conhece, né? Acabou a luz, acende uma vela, primeira coisa vai para a parede, brincar com sombra, né? Fazer pássaro, enfim, fazer os animais. Então, também mostrei alguns vídeos que trabalham assim, essas sombras manuais, que a gente chama. Pode passar, por favor? O terceiro tipo é uma sombra com boneco, né? Que são os fantoches, né? Então, o teatro de sombras, ele é parte do teatro de formas animadas, assim como o teatro de bonecos, as marionetes e tudo mais. E essas sombras com bonecos, esses aí são os 3 porquinhos, né? Foi um vídeo que eu passei para eles, ou seja, de uma história que tem a ver com roteiro, que tem a ver com uma história conhecida. E esses bonecos, se vocês repararem, bem fininho ali embaixo, tem como se fosse um aramezinho, que são por onde esses bonecos os fantoches são manipulados. Pode passar, por favor. E teatro de sombra com objetos, repara aí, essa é uma cena bem bonita de um espetáculo que eu também exibi para eles, né, que é o Dragão de Iri. Repara, eu acho assim lindo como é que a sombra fica na água, né, como é que faz um efeito legal. Tem essa sombra mistura a sombra do corpo, a corporal, com a sombra com objetos, né? Então, esse aí também falei sobre essa possibilidade da gente trabalhar com corpo, com objeto, com fantoche, com tudo isso no teatro de sombras. Pode passar, por favor? E aí, toda vez que eu exibia um vídeo para eles, né, fosse numa atividade assíncrona ou na nossa aula síncrona, nosso encontro síncrono, depois eu passava algumas tarefas, né? Primeiro, comentar, ou seja, trabalhar a crítica teatral, isso também ajuda bastante o processo de alfabetização. Segundo, experimentar, ou seja, agora que você viu o teatro de sombra com corpo, você consegue fazer um teatro de sombra com corpo? Né? E aí, depois, isso é parte dos resultados que a gente achou bem legais, assim, o fato quando eles estavam estimulados a estar ali em cena, né, produzindo uma sombra corporal, eles ficavam mais estimulados a responder, a comentar como é que foi, ou até mesmo quando eles assistiam, né, dava mais estímulo para comentar e responder sobre uma pergunta. Então, isso também trabalhando esse tema da alfabetização, do letramento, da crítica teatral. Pode passar, por favor? Isso aí são algumas respostas deles, né? Essa aí é uma atividade que tem a ver com aquele vídeo que eu estava mostrando, aquele das sombras corporais, o que eles assistiram, o que eles gostaram, vi um camelo, o camelo era fofo, eu gostei do vídeo porque é legal ver as sombras se formando, reparei que formou um avião, e reparei na igreja. Olha isso, gente, eu gostei porque eu achei muito realista, ou seja, como as crianças também têm, como a outra colega já tinha falado, né? Como eles têm um vocabulário que às vezes a gente se surpreende, é bem legal, né? Camelo, cemitério, avião, palmeira, ou seja, demonstrando que assistiram, que entenderam, que compreenderam e o que gostaram, né? Eu gostei, foi divertido, ficou bem bonito e criativo. Pode passar, por favor. Esse aí já é uma produção de uma aluna do 3º ano, né? Esse trabalho ele foi desenvolvido com os alunos do 1º, 2º e 3º ano. Essa tá atrás da televisão, né? A aluna produziu com a boneca dela, com uma Barbie e um boneco que eu acho que é uma Suzy, né? Eu acho que é uma Barbie e um Ken. Né? Então, ela trabalhou justamente o teatro de sombra com objeto, e eu achei muito interessante, porque ela pegou uma referência do teatro de sombra corporal, ou seja, aquele que os atores faziam com o corpo, e pegou os bonecos para não reproduzir, mas fazer no mesmo estilo, né? Achei bem interessante também a trilha sonora que ela usou. Se vocês repararem, tá um pouco baixinho. Vou parar de falar para vocês poderem ouvir. Mas é uma trilha sonora que é meio circense, enfim, meio
É todo instrumental. Vou parar de falar para vocês ouvirem um pouquinho. Pode passar, por favor. Porque, como são muitos vídeos, estou preocupada com o tempo. Onde é que eu controlo o meu tempo, gente, falando nisso? Não sei, vou tocar aqui, qualquer coisa vocês me chamem a atenção. O gato era curioso para saber o que Esse vídeo também é um teatro de sombra com um objeto e que ele misturou também o roteiro, né? Então, ele já está contando a história e utilizando os objetos para fazer o roteiro da história. Usou os bonecos dele, ou seja, tem a ver também com a realidade deles, né? Uma usou as bonecas, outra usou os bonecos. O próximo... esse é incrível. Eu, na verdade, sou apaixonada. Eu me apaixono por todos eles. Esse é um... não, esse é outro. Tem dois aí que ainda estão faltando. Esse é de um aluno do segundo ano, que ele fez o teatro de sombra com fantoches, né, com objetos, com bonecos. Né? Ele pegou, cortou o molde. Pode dar o play? Esse é um vídeo. Você consegue dar o play nele? Ele cortou os bonecos, colou nos palitos e fez toda uma história, ou seja, construiu também construiu história, né? A partir do estímulo dos personagens. Não está conseguindo, não tem problema. Passa o próximo vídeo, então, por favor. Licença, tem 13. Essa cena da luta, né, da briga, como é que a gente faz isso no teatro sem se machucar? Né? Então, a sombra é um super recurso, né? Tá ele lá lutando com os bonecos e ninguém se machucou, não precisa nem se encostar. E eu pensei nesse tema das sombras também, pensando que a qualquer momento a gente ia voltar para o presencial, como já voltamos, né? Então, é importante também como a gente pode fazer à distância, né? E a sombra possibilita isso. Vou dar uma aceleradinha, porque, pelo que eu vi aqui, faltam 2 minutos. Né? Numa das atividades, eu apresentei uma lenda do Imperador Vuti. Pode passar, por favor. E aí, que conta um pouco a história do teatro de sombra, e aí com essa lenda também, né? Então tem a ver com aquela coisa de reconhecer no texto as palavras, identificar a crítica teatral, a contextualização, a história, né? A história do mago, que, na verdade, o imperador... A imperatriz falecia, ela era uma bailarina, e o imperador ficava desesperado e pedia para o mago trazê-la de volta. E se ele não trouxesse, ele ia morrer. Aí ele construiu um anteparo e fez um teatro de sombras a partir da escama do peixe, da bailarina, e todos os dias a bailarina ia visitá-la. Na verdade, ela ia dançar. Pode passar, mas é uma lenda, né? E aí depois perguntamos se eles acharam o mago esperto, o que eles acharam. A gente conversou bastante sobre as histórias assistidas, as cenas, falamos sobre os diferentes elementos do teatro, então, personagem, cenário e ação, que é o quem, o onde e o que, a gente usa muito isso no teatro, né? E a partir disso começamos a roteirizar, ou seja, trazer mesmo para esse texto, para a história, pegando mais firme esse tema da escrita. Pode passar, por favor? E aí, isso aí foi bem legal, né? Os alunos, eu diria que eles decuparam as histórias, pegou a história do Gato de Botas, do Mágico de Oz, e aí, a partir disso, eles pegavam o título da história, quem são os personagens, o que eles faziam, o que acontecia na cena, né? O quem, onde, o quê. E, a partir disso, qual era a ordem dos fatos, para ajudar a ter essa noção também do roteiro, da construção do teatro. Pode passar, por favor. Dos resultados, gente, eu vou dizer que, na nossa opinião, foi bastante satisfatório. Primeiro porque nossos encontros, que primeiro eu reunia todas as turmas no mesmo encontro síncrono, não dava mais. Eu tive que começar a dividir, porque era muita gente participando, ou seja, acho que isso, de certa forma, é uma demonstração da presença, né, e do interesse deles.
eles se animaram muito de ver eles apresentando, o espetáculo deles sendo exibido, ou seja, quando eles faziam um vídeo, eu mostrava para a turma. Isso é super importante para o teatro, porque você tem a ver com um debate sobre formação de plateia, então você aprende a estar no palco, mas também assistir o outro, né? E você se assistir, isso te fortalece muito. Isso ajudou bastante para capacidade de expressão oral, né? Aumentou o vocabulário, e pegar também as coisas específicas do teatro. E também acho que demonstraram mais interesse e mais facilidade em responder às atividades escritas, né? Principalmente quando elas estavam acompanhadas das propostas práticas, aquilo que eu já tinha falado um pouco, além de aumentar mesmo o repertório. Pode passar, por favor. Eu acho que eu não consegui mandar outra foto. É isso, gente. Foi muito gostoso, muito legal fazer o trabalho. Agradecer aí todo mundo. Agradecer aos colegas da escola, que foram muito importantes e determinantes para isso tudo. Obrigada, Bárbara, parabéns. Trazer para a gente aqui a importância, né, dos nossos professores especialistas e dessa integração, né, entre as disciplinas, as várias disciplinas aí da escola, e de como o teatro realmente pode contribuir, né, com os professores de alfabetização. Muito bom, muito boa integração, parabéns e obrigada pela exposição.